Gente, a bomba finalmente estourou. O BBB 26 acabou de bater a pior audiência de toda a história do programa. E a Globo tá com um baita problema nas mãos. Os números que saíram são tão ruins que já estão ligando o sinal de alerta vermelho lá dentro da emissora. E olha, antes de eu te contar todos os detalhes dessa crise histórica, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque a situação é muito mais grave do que você imagina. O BBB 26 registrou apenas 9,8 pontos no Ibope, e esse é oficialmente o menor índice desde que o programa estreou no Brasil. Para você ter noção do tamanho do desastre, a gente está falando de um reality que sempre foi uma das principais apostas da Globo para o semestre inteiro, e agora ele não consegue nem chegar aos 10 pontos de audiência. Isso é histórico no pior sentido possível. Mas calma que tem mais. A atração teve pico de apenas 11,3 pontos, com um share de 26,5%. Traduzindo isso para você entender, das pessoas que estavam com a televisão ligada naquele horário, só 26,5% estavam assistindo o BBB. É muito pouco para um programa que sempre dominou as noites da Globo e que costumava fazer todo mundo parar para assistir. Antes do BBB 26, o recorde negativo de audiência era de 10 pontos, registrado há mais de 10 anos na edição de 2014. Ou seja, a gente conseguiu o feito de quebrar um recorde que ninguém queria quebrar. A situação ficou tão crítica que o programa já aparece entre as piores estreias da história, com uma média de apenas 18 pontos no primeiro episódio. E olha que interessante! Na quarta-feira anterior, o programa tinha conseguido 18% de público. Agora, na quarta, dia 21 de janeiro, o reality não conseguiu nem manter esse número. A queda foi brusca e aconteceu logo na primeira semana, quando o programa deveria estar no auge da curiosidade do público para conhecer os participantes. A Globo tentou de tudo para revitalizar o formato do BBB 26. Trouxe os veteranos de volta, aumentou o prêmio para 3 milhões de reais, criou as casas de vidro espalhadas pelo Brasil, inventou novidades como o laboratório e o Cartola BBB. Mas mesmo com todos esses investimentos e mudanças, o público simplesmente não está ligando a televisão para assistir. No Grande São Paulo, que sempre foi uma das praças mais importantes para medir audiência, o cenário foi ainda mais desastroso. O reality foi exibido logo depois do filme Batman de 2025, que é um lançamento recente e deveria ter puxado a audiência. Mas nem isso funcionou. O programa chegou ao cinema de Campeonato Paulista e não conseguiu se recuperar. Os dados oficiais de audiência da Globo, Record, SBT e Band confirmaram o desastre na quarta-feira, 21 de janeiro. Enquanto isso, os concorrentes da Globo devem estar comemorando, porque quando o gigante tropeça, todo mundo ganha espaço. A baixa audiência do BBB abre uma janela de oportunidade para as outras emissoras brigarem por esse público que está abandonando o reality. Mas o que será que está acontecendo? Por que um programa que sempre foi sucesso garantido está patinando tanto logo na primeira semana? A resposta pode estar na possível saturação do formato. Depois de 26 edições, o público pode estar cansado de ver sempre as mesmas dinâmicas, as mesmas provas, os mesmos tipos de participantes. A fórmula que funcionou por tantos anos parece ter perdido o brilho. As pessoas não querem mais passar 100 dias acompanhando um grupo de desconhecidos confinados numa casa. O mundo mudou, as plataformas de streaming explodiram, o TikTok e o Instagram entregam entretenimento instantâneo. Por que alguém ia parar 2 horas toda noite para assistir um programa que pode ser resumido em 5 minutos de cortes nas redes sociais? E tem outro ponto crucial: o elenco. Mesmo com a mistura de pipocas, camarotes e veteranos, o público pode não estar se identificando com os participantes escolhidos. Se as pessoas não criam conexão emocional com quem está lá dentro, elas simplesmente não ligam a TV para acompanhar. É simples assim. A estratégia de trazer os veteranos, que era para ser o grande trunfo da edição, pode ter saído pela culatra. Muita gente reclamou que não queria ver ex-participantes de volta, porque isso tira a chance de conhecer pessoas novas. Além disso, alguns dos veteranos escolhidos não eram exatamente os favoritos do público, então o apelo ficou menor ainda. As 5 casas de vidro espalhadas por Salvador, São Caetano do Sul, Brasília, Manaus e Porto Alegre também não geraram o buzz esperado.
A ideia era movimentar o Brasil inteiro e fazer todo mundo votar nos seus favoritos, mas a mobilização não aconteceu como a produção imaginou. O público simplesmente não se engajou da forma que deveria. O horário de exibição também pode estar pesando contra o programa. Com as pessoas mudando seus hábitos de consumo de conteúdo, assistir TV ao vivo num horário específico virou algo meio ultrapassado. Muita gente prefere ver os melhores momentos nas redes sociais no dia seguinte do que se comprometer a assistir o programa inteiro toda noite. E vamos falar a verdade. A Globo colocou o programa para começar quase meia-noite e ninguém aguenta esse pique todo dia. Para quem, assim como eu, precisa ficar acordada até tarde para acompanhar tudo e não quer acordar no dia seguinte sentindo o corpo pesado, inchado e sem energia, eu tenho um segredo que me salva. Esse segredo natural que eu deixei na descrição ajuda a desintoxicar o organismo e dá aquele gás para enfrentar o dia, mesmo quando a gente dorme pouco para ver o BBB. Dá uma olhada lá no link se você também quer acabar com esse cansaço. A repercussão negativa dessa audiência histórica pode impactar não só o BBB 26, mas o futuro inteiro do reality. Se a Globo não conseguir reverter essa queda nas próximas semanas, a pressão dos patrocinadores vai ser imensa. E patrocinador não gosta de investir milhões num programa que ninguém está assistindo. Os anunciantes pagam caro pelos intervalos comerciais do BBB, justamente porque ele sempre garantiu audiência massiva. Mas se os números continuarem caindo, qual o sentido de investir nesse programa? Eles vão preferir migrar o dinheiro para outras atrações ou até para as plataformas digitais, onde o retorno pode ser melhor. A imagem da Globo como um todo também está em jogo aqui. O BBB sempre foi um dos carros-chefes da emissora, o programa que segurava na audiência e dava lucro garantido. Se até o BBB está fracassando, o que isso diz sobre a capacidade da Globo de se reinventar e competir no mercado atual? Tem gente dizendo que esse pode ser o começo do fim do BBB, que depois de 26 edições, talvez seja a hora de encerrar o ciclo e partir para outra coisa. Mas será que a Globo está disposta a admitir a derrota e cancelar um dos seus maiores sucessos? Ou vai insistir no formato tentando recuperar o público perdido? A verdade é que a emissora está num beco sem saída. Se continuar com o BBB do jeito que está, a tendência é a audiência cair ainda mais. Mas se mudar radicalmente o formato, corre o risco de perder até os espectadores fiéis que ainda acompanham. É uma situação delicada que exige decisões muito bem pensadas. Cabe agora à Globo e aos produtores do BBB reavaliarem urgentemente o formato e as estratégias de engajamento do público. Talvez seja a hora de fazer mudanças estruturais mais profundas e não só trazer novidades superficiais como novos cômodos na casa ou dinâmicas diferentes de votação. Algumas sugestões que o público tem dado incluem reduzir a duração do programa para 60 ou 70 dias em vez de 100, escolher participantes mais carismáticos e menos calculistas, criar provas realmente desafiadoras em vez de dinâmicas bobas e, principalmente, parar de proteger certos participantes com imunidades e poderes que desequilibram o jogo. Mas enquanto essas mudanças não vêm, a realidade é dura. O BBB 26 está enfrentando a maior crise de audiência da sua história. Os números não mentem e eles estão dizendo que o público está cansado. Se a Globo não agir rápido, pode ser que a gente esteja assistindo o começo do declínio definitivo de um dos maiores fenômenos da TV brasileira. E você, o que acha dessa crise histórica de audiência? Você ainda está assistindo o BBB 26 ou já desistiu do programa? Será que a Globo consegue reverter essa situação ou o reality está fadado ao fracasso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera, porque eu quero muito saber se vocês ainda estão ligados no programa ou se já pularam fora também. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que vivia grudado no BBB, mas esse ano nem está acompanhando, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com esse fenômeno.